Bom dia, amados. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a casa, sobre a sua casa, sobre os seus, sobre a sua família, sobre a sua mente, sobre o seu coração nessa manhã. Antes de falar da palavra do Senhor, eu quero te convidar para fazer essa oração cantada. Vamos lá? Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Amor. Vamos juntos? Abre os meus ouvidos. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Diga, eu quero me apaixonar. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Que seja essa a nossa oração nessa manhã. Que realmente a palavra de Deus nessa manhã possa fazer com que o seu coração se apaixone de novo. Que novamente você possa sentir o seu coração desesperado pela palavra de Deus de novo. Que você possa ter experiências com Deus, de ser acordado pela madrugada, queimando de amor pelo Senhor, onde o prazer da cama, onde o prazer do sono não seja maior do que estar com Ele pelas madrugadas. Seja essa a tua oração. E agora eu quero compartilhar uma palavra que está no meu coração nessa manhã. E eu quero começar aqui no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 2. Não, vou ler o capítulo desde o início até o 9. Olha lá, diz assim: Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino:
Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu num terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra parte ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E terminou dizendo: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amados, essa palavra, né? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha que curiosidade, se você não sabia. Jesus já falou essa palavra 8 vezes no Evangelho e 8 vezes só no livro de Apocalipse, né? Então, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós sabemos aqui que o Senhor não está falando do ouvido aqui físico, mas da sua ação de ouvir realmente o que está sendo dito. E, amados, você sabe que esses dias eu estava ouvindo uma estatística, lendo uma estatística, e nós sabemos, né, que estamos nessa era das redes sociais e de muitas palavras, né, pelo YouTube, pelo Instagram. Nós temos diversos tipos de pastores, diversos tipos de palavras, diversas formas de ser pregado. A gente vê pregadores de todos os tipos, né? E essa pesquisa interessante que dizia assim, que nos primeiros 15 segundos a pessoa decide se ela vai continuar ouvindo a palavra ou não. Ou seja, que desafio, né? Hoje em dia, para aqueles que estão pregando a palavra, que estão usando aqui das redes sociais para pregar, porque diz as estatísticas que o ouvinte, né, aquele que está do outro lado, ele em 15 segundos ele analisa se vai ficar ou não, né? Então ele vai trocando de música, ele vai trocando de mensagem, ele vai trocando de pregador, até que de repente ele veja algo que toque seu coração, que chame sua atenção, e por ali, pelo que ele está vendo, ele decide se vai ficar ouvindo ou não. E o interessante é que nem todas as vezes o atrativo que leva a pessoa a ficar ouvindo será uma palavra realmente poderosa. Isso que é o perigoso desses dias, né? E mais do que nunca, nesses dias acelerados, né, nesses dias corridos que estamos vivendo, né, desses dias de alta disputa. Esses dias ainda eu estava falando com uma pessoa sobre aquela só abrindo um parênteses aqui, sobre aquela palavra que fala que Paulo estava pregando, né, e que tinha um jovem ali sentado na beira de uma janela daquele lugar onde Paulo estava pregando, e pela demora, né, da palavra de Paulo, aquele jovem adormeceu na janela e ele caiu, né, diz a palavra que ele caiu como morto, e desceram ali, e aquele rapaz foi trazido à vida novamente, né? Mas o que eu quero dizer, que diz os livros, né, que Paulo, quando pregava, ele pregava por horas, né? As pregações de Paulo ali, eu já li sobre Paulo pregar quase 8 horas seguidas, né? Então, assim, veja, naquele tempo, né, Jesus ficava ali num barco pregando para multidões, no alto de uma montanha pregando para multidões, e aquele povo fazia silêncio para ouvir. Paulo pregava
por 5, 6, 7, 8 horas e o povo ficava ali ouvindo. E hoje nós temos que enfrentar uma realidade que você tem que persuadir, que você tem que captar a atenção do seu telespectador em 15 segundos, que senão ele troca, até ver uma mensagem ou uma aparência, algo que chame a atenção e capture sua atenção. Tudo isso tem a ver com o que eu quero dizer, né, sobre ouvir. Quantas dificuldades nós estamos tendo, principalmente hoje, em ouvir. E aqui nós falamos, a parábola fala sobre um semeador, né? Aqui está falando, nós podemos falar de Jesus, aquele que saiu para semear a palavra. Aqui fala de uma semente, que é quem? A palavra de Deus, que é o que, né? A palavra de Deus. Jesus é o semeador, a semente é a palavra de Deus, e os diferentes solos aqui, no sentido sim da terra do nosso coração, mas eu quero chamar a atenção para o tipo de ouvido, porque na realidade a palavra cai na terra do seu coração através do quê? Dos seus ouvidos, né? Então aqui, ouvidos que recebem, o primeiro ouvido que ele fala aqui, o ouvido que recebe a palavra num chão batido, Pensa aí em alguma experiência sua, sabe aquela estrada ali, caminho de roça, que aquele chão tá tão batido, você pode colocar 1000 sementes ali, né? E a semente vai ficar ali em cima. Ela tá tão dura, ela tá tão batida que a semente não vai entrar. E aqui ele faz uma comparação com aqueles que não entendem, né? Não entendem. Então, assim, será que você tem ouvido a palavra e não tem entendido? Não tem entendido? Não por falta de inteligência, mas por falta realmente de não parar, sabe? De não parar para querer aquela palavra. E aqui muito interessante que a parábola fala que os pássaros vieram e já pegam a semente, né? Os pássaros aqui no sentido figurado do próprio inimigo. A semente cai, mas o diabo já vem e já rouba. Você não tem nenhum trabalho de ruminar aquela palavra, de querer mastigar aquela palavra, sabe? Às vezes você quer ler a Bíblia na frente da televisão, às vezes você quer ler a Bíblia, sei lá, fazendo 1000 coisas, você não para afofar a terra, sabe? Deixa só a semente caindo naquela terra batida mesmo, sabe? Não há um preparo da sua parte, da nossa parte. O segundo ouvido aqui fala do terreno pedregoso, né? Você ouviu e caiu num terreno pedregoso. Ouvem, recebem, né? Tem um pouquinho de terra, ela até começa a germinar ali alguma coisinha, né? Mas a palavra fala aqui, ó, porque nós sabemos que a fé, ela vem, né, pelo ouvir, e você ouvir, a fé não é firme, então você ouviu, a fé vem pelo ouvir, tudo bem, você ouviu, mas essa fé não é firme, e qualquer problema, qualquer dificuldade, então você ouviu, ela começou a germinar, você começou a prestar atenção naquela palavra, mas de repente veio um problema, veio uma dificuldade e você já entrou em desespero, já começou a não acreditar em nada, enfim. As pedras, né, fala do terreno pedregoso aqui, as pedras sufocaram, tinha pouca terra, sufocaram, não permitiu criar raízes, né, a palavra fala aqui, o sol da tribulação, o sol dos problemas dessa vida, queimou a sua plantinha que estava apenas germinando. Não são profundos. Agora olha só isso aqui que perigoso. Você ouviu, mas caiu num terreno de espinhos, muitos espinhos. E esses espinhos, amados, fala da competição de outras coisas,
Sabe, o que tem competido? O que tem competido com a palavra de Deus no seu coração? Sabe, esses espinhos você pode relacionar com as outras vozes, com as muitas vozes, com os prazeres dessa vida, com o seu eu, com o que você pensa, eu, o que eu penso, as minhas vontades, sabe? Então entra uma competição, e pensa assim, pensa o brotinho da palavra crescendo, mas daí os espinhos, o seu eu, as avarezas dessa vida, as preocupações com essa vida, os seus prazeres, os seus pensamentos, e aquilo sufocou a palavra de Deus. Então, olha só, nós já vimos 3 solos aqui, né? 3 maneiras de ouvir. Ouviu e foi embora, não dei tempo para entender nem nada, chão batido, o diabo veio e já levou. O segundo terreno começa a germinar, mas tem pouquinha terra, pouquinha fé. O sol da tribulação já vem, já dá uma queimadinha ali, não tem terra profunda, não tem raiz profundo. O primeiro problema, não quero saber de Jesus, eu vou na força do meu braço, esse negócio de fé e de Jesus e de Bíblia não é comigo. O terceiro é aquela guerra, os espinhos, aquela guerra, eu e a palavra. Mas o que eu quero, as muitas vozes, mas fulano disse isso, ou ciclano disse aquilo, mas a palavra diz isso, fincou os espinhos na plantinha que estava apenas germinando, mas tem um ouvido que ele fala que é o ouvido bom, né? A terra boa, o coração bom, a terra preparada, aqueles que recebem, ouvem e praticam. E aqui é interessante falar, né, como o Senhor conhece quem nós somos. Fala aqui que alguns frutifica 30 por 1, outros 60 por 1 e outros uma grande colheita, 100 por 1. Né? Então assim, nem sempre um vai frutificar como o outro, mas o que importa é que frutifique. E eu quero terminar essa mensagem dizendo aqui, a semente, amados, é a mesma. A semente é a mesma. O semeador é o mesmo. Então, para todos os tipos de ouvidos, para todos os tipos de coração, a semente foi a mesma. O semeador foi o mesmo. O que é diferente? O que é diferente é sempre o ouvinte. Sempre vai ser o ouvinte. Quero que você pense uma coisa. Quem foi o discipulador de Adão e Eva? O próprio Deus, né? O próprio Deus. Quem foi o discipulador dos 12 discípulos? O próprio Deus, na pessoa de Jesus. Quem foi o discipulador de Pedro? Jesus. Quem foi o discipulador de Judas? Jesus, né? Quem foi o discipulador de Paulo? Jesus. Ainda que não como em carne e osso, como foi com os 12. E nós vemos uma resposta diferente de Adão e Eva. Nós vemos uma resposta diferente de 11 discípulos. Nós vemos uma resposta diferente de Judas. O problema nunca vai estar no semeador, nunca vai estar na palavra. A palavra, ela é a mesma. Jesus, ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. A diferença está nos nossos ouvidos. Como está o seu ouvido? Como você tem recebido a palavra? Você tem praticado? Você tem sido só aquele que ouve? Analise, tira um tempinho nessa manhã agora para você pensar nas palavras que você tem ouvido, o que você tem praticado e como você tem dado fruto. 30 por 1, 60 por 1 ou 100 por 1. A minha oração nessa manhã é que o meu e o seu ouvido seja bom para ouvir. Que o meu e o seu coração tenham uma terra boa, profunda e fértil. Que eu e você possamos dar frutos. Que seja 30 por 1, mas que possamos dar frutos. O semeador e a semente continua sendo a mesma. Que o Espírito Santo te traga o entendimento dessa palavra nessa manhã. Eu te abençoo no nome de Jesus. Fique com Deus.